Olá, bom dia. Estamos aqui com mais uma meditação da Palavra de Deus. Neste dia 31/8/24, com o tema O perigo de deixar de permanecer no temor a Deus. Porque pode acontecer que a pessoa deixe de permanecer no temor a Deus. Foi o caso de muitas pessoas no passado e tem sido no presente. Por isso que Deus diz em sua palavra, aquele que permanecer até o fim, esse será salvo. Então há uma necessidade de regrar a nossa fé na palavra de Deus, como o apóstolo Paulo disse, todo dia morro para mim mesmo. É isso aí. Por isso que ele disse na palavra de Deus, guardei a fé e agora só espero a coroa. É isso que temos que fazer. Então, primeiro ponto, se na nossa vida ocorrer algum deslize, devemos imediatamente corrigi-lo e se voltar ao temor a Deus. Não devemos protocolar erros e pecados, temos que tratá-los. Nós vemos isso, muitos exemplos na palavra de Deus, que foi o caso de Davi e de outros, mas aquele que tinha o temor a Deus, eles começavam a buscar a misericórdia de Deus e o perdão, e Deus renovava, perdoava, purificava. É isso que temos que fazer. E vamos para o segundo ponto, o perigo de endurecer o coração para Deus. Isso diz respeito a Deus, está falando sobre a correção do coração obstinado a viver no erro e não dar ouvidos a Deus e a sua voz. Está escrito em Hebreus, capítulo 3, versículos 7 e 8, que diz: hoje, se ouvis a sua voz, não endureçais o vosso coração. Pois foi assim no passado e tem sido no presente. No passado, Deus falou de muitas maneiras e muitas vezes ao povo obstinado de Israel, a nação de Israel, quando saiu do Egito. Eles estavam bem com Deus, quando não, continuava a cair em erros e pecados. E Deus, com sua grande bondade, usava os profetas, falava para se corrigir, para se voltar para Ele. E muitas das vezes se voltavam. E quando não, caíam nos mesmos erros, voltava à obstinação, a ir pela sua vontade própria. Esse tem sido o grande problema no coração do ser humano. Sua vontade própria, seus desejos próprios, seu querer. Muitos quer a salvação, mas não quer a submissão, a dar ouvido à voz de Deus. Esse tem sido um grande dilema na vida de muitas pessoas. E a gente tem que ver isso, que quem dá ouvidos à palavra de Deus, está escrito em Apocalipse, capítulo 1, versículo 3, aquele que lê, medita, obedece, esse é bem-aventurado. Vamos para o terceiro ponto. A maior perda para quem despreza o temor a Deus e a sua palavra é perder o Espírito de Deus. Como é que a gente podemos perder o Espírito de Deus? Quando deixamos de ouvir a voz de Deus, desobedecer a sua palavra. Nós temos um exemplo clássico aqui da palavra de Deus, que foi o caso de Sansão. Quando ele estava na obediência a Deus, a força, a presença, o poder de Deus estava nele. Mas quando ele desobedeceu, pensava que ainda Deus, com seu Espírito, estava nele, não estava mais. Então, há um perigo
de a gente perder o Espírito Santo, porque ele é santo. Então, ele não coaduna com o pecado. Então, quando a pessoa começa a trilhar caminhos desagradáveis aos olhos de Deus, que ele é santo, então, automaticamente, o Espírito Santo se afasta de nós. Então, esse é um grande perigo de a gente perder. Por quê? Porque se a gente não tivermos o Espírito Santo ao passar dessa vida, ou acontecer o arrebatamento, o que vai acontecer? Não teremos a salvação. Por quê? Quando você vai a uma viagem, a embarcar, seja de avião ou ônibus, o que eles vão fazer em primeiro lugar? Olhar o selo da passagem, se está carimbada. Então, o Espírito Santo é o carimbo de Deus. Está escrito em Efésios, capítulo 1, versículo 13. Ele é o selo da promessa. Então, se a gente trilhar caminhos que não agrada a Deus e perder o Espírito Santo, estaremos fadados a perder a salvação. Que Deus nos ajude, que possamos meditar nisso, que quem dá ouvidos, quem é humilde de espírito, dá ouvidos, mas quem trilha seu próprio caminho, sua própria vontade, começa a dar lugar a um coração obstinado. Está escrito no livro de Tiago que ao humilde Deus dá graça, mas ao orgulhoso, ao rebelde, Deus o rejeita. Então, temos que ter cuidado. Porque tem muita gente que pensa que Deus é amor e misericórdia, mas se esquece que Ele é justiça e que Ele é soberano e que Ele vela pela sua palavra. Tudo que está escrito aqui tem seu devido cumprimento. Ele é fiel, o caráter dele é a fidelidade e a justiça da palavra. Então, que Deus tenha misericórdia de nós, nos ajude a ter um coração simples, aquebrantado, temente a dar ouvido à sua voz. Mesmo que, vez por outra, deslize em alguma falha, mas de imediato se consertar. É isso que Deus quer de nós. Vamos ficar por aqui com essa linda canção. Diz por que choro quando me encontrou longe do Pai. A sol cheio